Os 11 discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da nossa salvação. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus. Então nós encerramos essa conferência com a última narrativa das palavras de Jesus aos discípulos segundo São Mateus. Jesus aparece para eles, e eu queria frisar com vocês aqui, principalmente o versículo 19. Nós vamos extrair algumas coisas do ide e fazei discípulos. Se nós dessemos um tema central a essa pregação, e o tema central é esse: ide e fazei discípulos. Existe um grande mandato de Jesus sobre os discípulos. Quando Jesus ele morre, ele ascende ao céu, ele chega para os discípulos uma hora, ele aponta para eles uma montanha, e aqui eu queria que você fizesse o primeiro ponto de observância nessa tarde. Quando eles chegam, diz assim: quando o viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Antes do ide e fazei discípulos, nós precisamos entender o que está acontecendo. Os discípulos estavam caminhando juntos. Eles estavam, e eu entendo, porque eles estão na mesma ótica, talvez com as mesmas perspectivas, mas quando eles veem Jesus, quando aquilo que eles estavam ouvindo, ou quando aquilo que eles estavam sentindo se torna concreto, a Bíblia diz que alguns se prostraram para adorar, mas outros que estavam caminhando juntos começaram a duvidar. Você precisa se preparar para o ide e a sua saída desse lugar. A sua saída desse lugar precisa ser como aquelas pessoas que estão, e como esses discípulos, que estão decididos e estão realmente entendendo o que aconteceu. Tinham discípulos que estavam andando por aquilo que estava acontecendo, e eles estavam acreditando. Mas eu entendo, se alguns duvidaram quando viram algo concreto, eles não tinham tanta certeza do que eles estavam seguindo. Para você sair daqui e fazer discípulos, para você sair dessa conferência com algo concreto ao mundo, você não pode correr atrás de quem está correndo. Lembra que eu falei ontem sobre visão? Você não pode ficar apenas, eu sei que por um tempo você vai olhar o padre, para onde o padre está direcionando a gente. Eu falo padre como um líder espiritual aqui, não só como pároco. Para onde o padre está direcionando, o que a Ana está falando, mas vai chegar uma hora que a responsabilidade também é sua. Porque eu entendo, se a comunidade Emanuel me pediu para pregar isso, agora eu não vou falar para pessoas que estão sendo pastoreadas. Agora eu vou falar para pessoas que vão ser discipuladas. E existe uma grande diferença entre pastoreio e discipulado. E se a comunidade deixasse, eu falaria sobre pastoreio e discipulado umas 14 horas seguidas aqui. Mas basicamente o que é, gente? Pastoreio é quando vocês estão se achegando. No pastoreio eu tenho cuidado. No pastoreio a minha tratativa é daquela ovelha, a ovelha mais sonsa. Sabe? Ai, tadinha, fica comendo veneno. Vem cá, ovelha. Ai, essas ovelhas cabeçudas. Vem cá. Para de comer isso, diacho. Aqui eu estou pastoreando. Eu percebo a ovelha indo, vou lá com o cajado do pastor, passo no pescoço e falo: volta, praga. Isso ainda é cuidado.
O tempo do pastoreio e do pastorear é esse cuidado que o pastor tem. Mas eu entendo na dinâmica do crescimento de uma comunidade cristã, na dinâmica de um pós-evento, que existe sim um grande ajuntamento no pastoreio, mas chega a hora do discipulado. Então, para vocês saírem daqui e fazerem mais discípulos, vocês precisam ser discípulos. Então, agora eu não vou tratar vocês como pessoas que estão sendo pastoreadas, amém? Agora eu vou tratar vocês como pessoas que vão ser discipuladas. Então, ontem eu peguei leve, agora eu vou apertar um pouquinho mais, porque eu entendo que a sua responsabilidade será maior a sair daqui, ok? Tá comigo, sim ou não? Cadê a Ana? Se pegar muito pesado, aí vocês falam e eu abaixo a régua. Então você precisa entender. Você está saindo daqui e aquilo que você realizará precisa ser concreto. E você o tornará concreto entendendo o que está acontecendo. Por isso eu gosto muito de que quando a gente vai orar, de que quando a gente está chapando o coco, batendo na cabeça no chão, subindo no teto, a gente tenha consciência do que está acontecendo. Porque o Espírito Santo, ele não vem... Você está aqui, manda teu fogo. Nossa, o chão está cantando bem, repara, viu? Gostou? Aí você está aqui, queima de novo, de repente, aí veio o Espírito Santo. Agora eu não tenho controle nenhum. Gente, isso acontece em outro lugar. Isso é espiritismo. Não é o que a gente vê na igreja católica. Você não é tomado dessa maneira. Existe consciência. E o que você faz é com consciência. Por isso que quando você ergue os braços, você precisa saber por que você está erguendo seus braços. Por isso que quando você ora em línguas, você precisa saber. Não, Guilherme, mas oração em línguas é mistério. Eu não estou falando de desvendar um mistério, mas aquilo que está brotando aqui dentro. Quando você pula, quando você roda, o quê? É o seu corpo querendo se expressar. É uma movimentação de uma adoração extravasante. Ou seja, algo grandioso está aqui dentro e já não cabe. Eu não consigo mais rezar sozinho. Eu tenho que erguer os meus braços, bater o meu pé, chamar o helicóptero aqui, ó, o helicóptero de um pé só, daí passar por outro pé. Porque algo está extravasando. Estão entendendo? E é isso, gente, isso é com consciência. Porque senão... Qual que é o grande perigo? Você veio para o worship. A gente está rezando de maneira intensa desde ontem. Aí você fala, não, para ser de Deus, eu tenho que rezar igual a Priscila. Xandari, cantari, 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 cantari lá. Você reparou ela reza assim? A Priscila reza desse jeito. Aí você vai imaginar o quê? Não... Para ser ungida, eu tenho que falar xandari, cantari, canta, é tipo uma fórmula. Você não entende o que está acontecendo. Aí você olha para alguém da comunidade de Emanuel, vou dar só um exemplo, não é que isso aconteça. E começa a música, eu tiro até meu óculos aqui para dar meu exemplo. E começa a música, de repente os meninos estão assim. Não, é só um exemplo que me veio na cabeça. Aí o que você imagina? Não. Então, para ter unção... Quando der um play no violão, eu tenho que ficar assim. Glória, aleluia. Bate palma. Não. Quem batesse palma eu ia botar para fora do ginásio. Então, eu não entendo o porquê que eu estou fazendo. Limpa meu óculos para mim, o sujeito. Essa camisa da comunidade é boa para limpar. A gente faz justamente para isso. Não vai dar uma abafada no meu óculos. Você escova dente, né? Pelo amor de Deus. Então, se você faz apenas copiando alguém, e copiar por copiar, como é que você vai rezar amanhã? E eu vou falar para você precisa sustentar a mesma pressão que a gente sustentou nesses dois, você precisa sustentar. Aí você vai chegar amanhã, vai colocar lá o DVD de Volta para Casa de Maria, que agora a gente lançou a versão completa no YouTube, então tem várias, já aproveita, ouve lá gente, ajuda a gente nos streams. Então, são quase 1 hora lá de música direto, e chapação, e tem ministração minha, e nossa, amo demais. Aí você vai pensar, mas como é que eu rezo? Aí você vai correr o risco de ser esses discípulos aqui, ó. Quando o viram, se prostraram, mas alguns duvidaram.
Você vai chegar amanhã e falar, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei se eu acredito. Aí você vai pensar, nossa, mas ontem eu estava pulando. Ontem eu estava rodando naquele espaço. Ontem eu estava entregando a minha vida a Deus, falando que eu ia até os confins do mundo, que eu ia morrer pelo Evangelho, mas agora eu estou duvidando. Precisa ser consciente. É por isso que quando o Senhor ele entrega os mandamentos a Moisés, eu não sei se você lembra do primeiro, mas amarás o Senhor teu Deus de todo. Ai, mais forte, não sabe, agarramos no primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo força e entendimento. Para a sua vida de discípulo ser persistente, precisa ter entendimento. Ah, Guilherme, mas é que eu sou mais da via intelectual, então eu não vou rezar desse jeito. Eu também sou da via intelectual, amo estudar e ler bastante. E é isso que me faz orar como eu oro. E é isso que me faz me expressar como eu me expresso. E é isso que me dá uma liberdade no espírito, em pular, em subir as paredes, em de repente no momento de louvor ficar pendurado nessa grade balançando. Entendimento. Então você precisa saber o que está acontecendo, amém? Então tá, agora eu consigo começar com você. Deixa eu pegar meu roteiro aqui, ó. Por quê? Porque para cumprir o ID, ainda não estou fazendo discípulos, para cumprir o ID, você precisa saber o que está acontecendo. Porque uma hora eles vão te questionar. Uma hora eles vão falar, mas por que você reza desse jeito? Nossa, você foi para aquela conferência da comunidade de Emanuel, você voltou todo esquisito, pelo amor de Deus. Ah, nem parece que é católico mais. Sempre tem, não, aqui não tem, lá em Maringá tem uns chato que faz isso, dá vontade de dar uma pedrada. Mas olha que interessante. No versículo 19, ide, pois, e fazei discípulos todos os povos. Essa palavra ide no grego, ela tem um sentido muito mais profundo do que apenas vai. Não sei se o padre está aí, o padre estava me corrigindo o meu grego mais cedo. Essa palavra ide em grego é o porevomai. E uma das traduções e um dos sentidos no grego é persistir na jornada iniciada. Continuar a própria jornada. Muda um pouco o sentido, sim ou não? É claro que muda. Está tendo aula de grego hoje, na missa e na pregação. Não é apenas vão e façam discípulos. Vão e persistam na jornada iniciada. Quantas pessoas aqui fizeram um compromisso de entregar totalmente a vida a Deus de uma maneira mais intensa nesse final de semana? Quem aqui rezou por isso nesse final de semana? Levanta a mão alta, sem dor no cotovelo. Isso. A Bíblia diz que é melhor não fazer um compromisso com Deus do que fazer e não cumprir. Azar seu. Eu não mandei ninguém fazer compromisso nenhum. A Bíblia diz que é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. É melhor não ter um voto com Deus do que o fazer e não cumprir. Então, você tomou uma decisão em Deus. E agora eu estou te dando conhecimento da decisão que você tomou. Isso também vai fazer você persistir mais tempo. Não é só você sair daqui andando. É persistir na jornada iniciada. Persistir quanto, Guilherme? São Paulo, ele diz que só receberá a coroa aquele que for até o final. Só será coroado quem lutar, quem competir segundo as regras de São Paulo e chegar até o final. Então, no Evangelho de São Mateus, eu entendo que é para persistir na jornada. Quanto? São Paulo responde, até o final. Tem que chegar até o final. E quando é o seu final? Acho que a Pri falou mais cedo. Quando você morrer. Você está começando algo agora que aponta para a eternidade. O seu caminho de discípulo e de discipulador, ele só termina quando você morre. Você vai iniciar passos para algo que é eterno.
E para isso precisa ser consistente. E para isso precisa ter a dimensão do entendimento que eu não vou fazer isso por 1 ano, eu não vou fazer isso por 2 anos, eu não vou fazer isso por 3 anos, eu vou fazer até que o Senhor um dia me chame de volta. E é aqui, gente, que nós separamos e apertamos os discípulos. Porque não dá para você discipular. Presta bem atenção. Não dá para você discipular sem o interesse de ir até o final. Sabe por quê? Pergunte por quê. Desse jeito eu não vou responder. Pergunta por quê. Agora eu respondo. Uma coisa é o diabo passar por aqui. Como é que é seu nome, minha flor? Letícia. Uma coisa é o diabo passar aqui e derrubar a Letícia. Ela cair, ela se perder, ela ser enganada pelo cão e viver uma vida toda errada. Isso é um ponto. Outra coisa é o diabo voltar daqui a 5 anos, quando a Letícia já for uma grande pregadora aqui no sul do país, estiver pregando no Brasil inteiro, 200 mil seguidores no Instagram, já ter pregado nas maiores TV católicas do país, e aí sim o diabo derrubar ela. O que vai causar mais estrago para o reino de Deus? Não que a sua alma não é importante, tá, minha filha? Se você cair agora daqui a 5 anos, a gente vai se preocupar do mesmo jeito. Mas o que causa mais estrago? A Letícia cair agora? Ou a Letícia, a pregadora... Você mora onde, Letícia? Hã? Onde? Carlos Barbosa? Longe? Deve ser, né? Mais ou menos, né? E outra coisa é a Letícia, a pregadora lá de Carlos Barbosa, conhecida a nível nacional, cair. O que vai causar maior estrago para o reino de Deus? Agora ou daqui a 5 anos? Agora ou daqui a 5 anos? Quem acertar pode passar ali e tomar um copo d'água por minha conta. O que vai causar maior estrago? Vai! Daqui a 5 anos. Guilherme, mas se a Letícia cair agora, ela não vai alcançar essas pessoas, mas essas pessoas vão se apegar a outras pessoas. Só que daqui a 5 anos, a Lê é uma referência. A roupa que ela usa, as meninas querem usar. Do jeito que ela prega, as meninas vão começar a pregar. Aí ela lança o terço dela, ungido da Letícia. Aí ela lança o curso de pregadores dela. E ela começa a discipular 100, 200, 1000 pessoas. Imagina 1000 pessoas caminhando na mesma linha de discipulado e de repente corta quem está na frente. O estrago é grande, sim ou não? É óbvio que é grande. Por isso você precisa ter entendimento. Por isso que para você começar a discipular pessoas, cuidar de pessoas, você precisa ser um bom discípulo. Nós estamos só no id. Id. E id é o quê? Persistir em uma jornada iniciada. Persistir quanto? Quanto? Vocês estão com medo de errar? Não é possível. Persistir quanto? Até o final. Ok? Guilherme, o que eu faço para persistir até o final? Eu sou membro de comunidade. Então eu acredito na vida fraterna, nos irmãos que me ajudam. Tem uns que atrapalham. Não estava procurando você, que você está me olhando desse jeito, Suelen. Estou brincando. Os irmãos que ajudam. O que mais me ajuda, Guilherme? Os sacramentos. O que mais me ajuda, Guilherme? Vida paroquial. O que mais me ajuda, Guilherme? O respaldo da igreja em tudo que eu for fazer. Você precisa, meu lindo e minha linda, andar com segurança espiritual. Não tem como você querer ser um discipulador de maneira inconsequente, cometendo heresias. Segurança espiritual. Quem que te acompanha? Quem que te direciona? Quem que está te instruindo nos passos que você está dando? Para você ajudar outras pessoas. E não tem como, gente, não tem como você andar sozinho. Eu fiquei 3 anos sem diretor espiritual.
Eu achei que eu estava bem, as coisas estavam fluindo. Não, estou conseguindo aqui, ó, minha vida espiritual, estou crescendo, estou rezando mais. Quando aconteceu o grande boom na Colo de Deus, em 2021, que o nosso fundador ele saiu, eu me apeguei muito a um sacerdote muito santo no Rio de Janeiro e falei: padre, pelo amor de Deus, você precisa me dirigir. Na verdade, ele começou a me dirigir 1 ano antes da saída do meu fundador. Cuidava de mim. Eu fui me confessar um dia, ele fez uma confissão que eu falei: meu Deus, esse padre leu a minha alma, eu não posso mais continuar andando sozinho. 3 meses de direção espiritual, o meu sentimento daqueles 3 anos que eu fiquei sem, é que eu estava patinando no molhado. O padre me tirou de um ponto raso e, cara, me elevou muito a minha espiritualidade. Um bom diretor espiritual. Não é à toa que uns meses antes da saída do nosso fundador, o padre tem autoridades de Deus sobre a minha vida, ele sem saber começou a preparar para isso. Começou a me questionar. E, cara, isso aí eu conto todo dia. Foi incrível. Então você precisa ter um bom diretor espiritual. Uma boa referência em Deus, que vai te ajudar a você se fixar em Deus. A você dar passos concretos. E não ficar essa Maria mole dentro da igreja. Qualquer coisa te abala. Qualquer tapinha você sai do lugar. Ah, vergonha na sua cara. ID. Estamos no ID ainda, amém? Não sei se você vai querer sair do ID depois disso. Mas se você quiser, se você decidir sair, eu vou te falar o que é fazer discípulos em todas as nações. Então, compreendendo a ótica do ID, que é necessário que você persista até o final, que é necessário que você seja uma pessoa firme, bem alicerçada, sabendo onde você coloca o pé, entendendo que você vai precisar ser uma pessoa extremamente responsável. É aquilo que o tio Ben dizia para o Peter Parker, o Homem-Aranha: grandes poderes. Assistiram Homem-Aranha, então fala mais alto. Grandes poderes, grandes responsabilidades, bebê. Não adianta, isso aqui nós chamamos de vida adulta. Você não pode ter apenas os poderes sem responsabilidade. Desejar o bônus de uma missão sem assumir o ônus é irresponsabilidade espiritual. Não seja irresponsável. Não, agora Letícia, voltamos para Letícia. Não, porque eu já sou a maior pregadora, as pessoas já me seguem, eu já sou um exemplo. Também não preciso rezar tanto assim mais. Também não preciso ir à missa, vou no domingo que dá também. Se não der no domingo, eu vou eu assisto a missa em casa agora, imprimo a Eucaristia na impressora e como. Não preciso rezar e ter devoção mais aos santos. Não, já estou num outro nível. Irresponsável. Fala bem alto, fala assim: Letícia. Não seja irresponsável. Letícia fica traumatizada. Nunca mais ouvi no retiro. Você tem que ser responsável. Eu acredito que nenhum padre, nenhum fundador de comunidade, nenhum coordenador de grupo de oração vai chegar com uma arma na sua cabeça e falar: assume o grupo, senão vou estourar seus miolos. Se acontecer, pelo amor de Deus, denuncia. Já aconteceu isso com você? E o medo de alguém falar: já. Geralmente tem o grupo aqui dos jovens, tô vendo que você está se dedicando. Maiara, você não quer assumir os jovens, o grupo, cuidar? Vou pensar, vou rezar uma semana. E ela vai, pensa e fala: vou assumir. Ou não vou assumir, é coisa demais para mim. Geralmente é assim, é ou não é? Ninguém chega com 38 e fala: assume essa parada agora, senão vai morrer. A partir do momento que a gente diz sim, a gente precisa ser responsável com o sim que a gente está dando. Isso ainda é caminho de discípulo. Um outro ponto para você ser um bom discipulador. Agora eu entendi que vocês querem o ID, eu entendi. Nas respostas que vocês, por livre e espontânea vontade, estão me dando. Eu não estou forçando nada, mais ou menos. Para você ser um bom discipulador, você tem que ser um bom discípulo. Não venha com essa de não, é porque eu sou assim mesmo, eu sou colérico.
Eu sou sanguíneo, estourado, e eu não consigo obedecer. Sem vergonha. Você não é sanguíneo, você é um sem vergonha. Não é porque você é colérico, você é descontrolado. Vamos dar nome aos bois. Não existe. Não. É porque, Guilherme, eu não consigo ter tanta obediência ao fundador da comunidade porque eu sou um líder nato. Bosta nenhuma. Você é um sem vergonha. Você é um irreverente. Só consegue ser um bom discipulador quem é um bom discípulo. Gente, se passa bem pela escola, se entende, depois ensina. Ou alguém que foi reprovado em todas as matérias de medicina pode se tornar um bom médico? Você teria coragem? Oi, doutor, neurologista. Nossa, que bom, você vai operar minha cabeça, o tamanho da minha cabeça, e vale a operação. Minha cabeça é grande, eu sei, não tem problema nenhuma coisa. Você vai operar minha cabeça, hein, doutor? Começa a conversar com o doutor, ele manda: nossa, você acredita que eu fui o pior aluno todos os 10 anos de medicina? Eu falei: nossa, acabei de lembrar que eu deixei meu peixe sem água. Eu já volto aqui para fazer a operação, nunca mais eu volto. Agora imagina ser discipulado por uma pessoa que foi péssimo discípulo. Foi desobediente, não cumpria regra nenhuma, desobedecia, falava mal de liderança. Você acha mesmo que essa praga vai ser um bom discipulador? Você acha mesmo que essa peste vai fazer bons discípulos? Vai estragar a igreja? Posso te contar um segredo? Só nos passa aqui, nós estamos em casa. Está cheio de gente assim. Não seja mais um. O pau vai torar para o seu lado. Porque pode ser que a gente se engana, mas uma hora Deus te cobra. Seja responsável. Seja obediente. Você quer ser um excelente discipulador? Você quer ser a melhor pregadora do Rio Grande do Sul? Seja obediente. Seja obediente às suas lideranças. Seja obediente, porque a Bíblia diz que toda liderança é constituída por Deus. Toda autoridade é dada e constituída por Deus. Eu não sei se você vai querer ser discipulador depois disso, mas amém. E depois, e fazei discípulos todos os povos. Vou te dar 1, 2, 3, 4, 11 pontos. Nossa, anotei coisa demais, gente. 6 pontos. Meu Deus do céu, não vai dar tempo. 6 pontos sobre esse mandato. E quando a gente estuda a história da igreja, principalmente a igreja primitiva, a gente chama isso aqui de grande comissão. Como que começa então o caminho daqueles que decidem ir e fazer discípulos em todas as nações? Primeiro, entendimento do mandato missionário. Você precisa entender que nós, como batizados, como filhos da igreja, nós recebemos esse chamado, esse mandato missionário. O chamado missionário não são para os membros da Colo de Deus, só para os membros da comunidade de Emanuel. É um chamado de todo católico. Então você precisa compreender qual é o seu lugar de atuação no mandato missionário. Onde você vai discipular? Tem gente que vai conseguir acompanhar muito bem os nerds. Tem gente que vai ter mais uma habilidade com a galera mais maconheira, porque tem uma cara de maconheira e rola identificação. Né, galera? A cara de maconheiro que ele tem. Você está achando que eu estou mentindo aqui, gente? A cara desse menino. Os maconheiros passam a perder, fala: dá um beck. Aí, ó, tô mentindo? Cara de maconheiro do caramba, senta aí, praga. Vai rolar uma identificação. Tá entendendo? Por exemplo, por um grande tempo na minha vida, eu tive muito um apostolado com a galera mais intelectual, homens mais velhos. Eu lembro quando eu morei no Rio de Janeiro por 5 anos, a gente tinha uma casa de missão lá. Eu cuidei de uns 6 casais, né? Mais especificamente eu pastoreava os maridos que não vinham para a igreja. Homens que eram frustrados com a igreja, ex-seminaristas, pessoas que tinham grandes heresias, apostatado da fé, pessoas que tinham se decepcionado, mas eram intelectuais.
Eu lembro um dia de uma mulher que a gente acompanhava lá, que ela falou, nossa, tem quase 6 anos que meu marido não vai para a igreja, mas ele já foi seminarista, e falou, contando tudo. Eu falei, cara, vem almoçar um dia aqui em casa. E ela chegou na casa da comunidade com ele. Eu estava com uns livros do Tolkien em cima da mesa, uns livros do Harry Potter que eu tenho, amo de paixão. O meu Play 4 lá do lado da TV. Ela falou, vou jogar. Daí ele chegou e falou, mas você é missionário também? Eu falei, você não tem nem cara de missionário. Eu falei, não, eu sou. Ele falou, mas você gosta de ler Tolkien? Mas você lê a J.K. Rowling? Você lê Harry Potter? O que você gosta de jogar? Eu falei assim, velho, eu jogo de tudo. E a gente começou a conversar. Eu dei um controle para ele, deixei ele ganhar de mim, né, não é porque eu sou ruim no futebol. Eu falei, não, vai ganhando aí, vai ganhando. Geralmente eu faço isso com os par. Todo mundo que joga comigo eu deixo ganhar para se sentir bem. E a gente conversando assim, de repente ele solta a água de Santo Agostinho. E eu, como quem não sabia nada, falei, você gosta de Santo Agostinho? Ele começou a falar de toda a decepção que ele teve na igreja. E falando assim, porque, cara, eu não acredito que alguém chegue num nível intelectual e ainda continue na igreja. Eu falei, por quê? E a gente começou a conversar. E falamos de Suma Teológica. E fomos falando dos tratados. E fomos falando de como a igreja trabalha. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino como explica a criação do mundo. A explicação de Santo Tomás de Aquino sobre a existência de Deus como um motor. Lê essa teoria depois, é gigantesca. E a gente conversando, ele parou uma hora e falou assim, nossa, você é inteligente, né? Ainda não tem cara de missionário, tem cara de burro também, né? E ele saiu, 3 dias depois a esposa dele falou, Gui, o que você conversou com fulano de tal? Eu falei, cara, fiz merda. Aí eu falei, não falei nada demais, a gente falou de umas teorias meio malucas aqui, de espaço, buraco de minhoca. Aí ela falou, porque ele pediu para voltar na casa da comunidade, quer fazer um churrasco. Aí eu falei, gostei do seu marido é um homem de Deus. E ele começou a vir, um tempo depois começou a ir à missa e foi voltando para Deus. Então eu tive um tempo de apostolado assim. Você vai precisar entender, Deus vai te aproximar de algumas pessoas desse jeito. Algumas pessoas vão se identificar com a sua história, com o seu jeito de ser, onde você está inserido. Vocês que trabalham na área da educação vão ter que influenciar lá dentro. Vocês que estão na área da política vão ter que influenciar lá dentro. Vocês que são empresários vão ter que influenciar no meio de vocês. Isso é fazer discípulo. Estão me entendendo, sim ou não? Isso faz parte do mandato missionário, primeiro ponto. Depois nós temos a universalidade desse chamado. O ide, fazer discípulos em todas as nações, ele é universal. Eu falei isso da última vez que eu vim aqui, eu não sei se você sabe, mas quase 1/4 da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. Não sabe quem ele é. Eu não sei se você sabe quanto isso dá em número, mas são quase 2 bilhões ou 2 bilhões de pessoas. É gente pra caraca que não faz ideia de quem é Jesus. Se o chamado é universal, tem gente aqui que não está fazendo o papel dele. Olha bem bravo para quem está do seu lado. E fala, você está fazendo o seu papel? Ou está fazendo só papel de trouxa? Olha para ele e fala, você está fazendo só papel de trouxa? Nessa altura do campeonato, eu não acredito, eu vou bater em você. Eles estão agressivos, né? Querendo bater uns nos outros. Então, esse chamado também, ele é universal. Para ele continuar sendo universal, você tem que ter a disponibilidade e a flexibilidade de discipular as pessoas que chegarem. Você é uma pessoa terrível. Ninguém te falou isso até hoje, né? Ninguém teve coragem de falar, eu estou te falando. Você é terrível. Para mexer com você é difícil. Você é turrão demais. E você teve jeito. Imagina, você cabeça dura, encrenqueiro igual você é, teve jeito? Tem jeito para todo mundo. Então, se ele é universal, você precisa se preparar para uma abrangência universal. Amém? Isso significa sem seletividade. Não, também eu não vou ficar falando com os meninos com cara de maconheiro, porque a polícia vai passar, eu vou evangelizar eles, aí vai achar que eu estou fumando também, e vai ficar me dando pulão, vai ficar me revistando. Não quero, não é assim que funciona. Estão me entendendo? Maconheiro. Já era. Quando você sair daqui, vão querer te evangelizar.
Próximo ponto, discipulado. Vamos lá que eu vou fazer rapidinho aqui com vocês para a gente não demorar nessa parte. A palavra discipulado, ela implica em um processo de aprendizado e segmento. Fazer discípulo não é você converter uma pessoa, mas é ensinar essa pessoa a observar tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, para você ensinar tudo que Jesus ensinou, você precisa saber. Você precisa saber. Como é que você vai ensinar algo que você não sabe? Tem jeito? Agora eu vou te falar sobre o batismo no Espírito Santo. Eu nunca li uma linha. Peraí, fala comigo, Espírito Santo. Não vai dar certo. Você precisa saber. Você precisa estudar. Você precisa ler a Bíblia. Estamos começando o mês da Bíblia agora. Você já leu a Bíblia? Toda? Já leu toda? Não é possível. O padre falou sobre fome da palavra, né? Quando eu fui batizado no Espírito Santo, dia 17 de novembro de 2012, nem Bíblia eu tinha direito. Voltei para minha casa, comprei uma Bíblia no dia 19, que o retiro acabou dia 18, voltei para casa. Dia 19 eu comprei uma Bíblia, comecei a ler, madrugada dentro, qualquer intervalo que eu tinha durante o dia. Sabe esse tempo que você fica no seu Instagram? Um tempão, eu ficava com Bíblia. Eu lia umas 8 horas por dia, 9 horas por dia. O segundo retiro da minha vida foi um retiro de Réveillon, que dia? 31 de dezembro. Aqui também é? Porque lá em Minas é 31 de dezembro, acredita? Retiro de Réveillon é 31 de dezembro. No retiro de Réveillon, dia 31 de dezembro, eu já tinha acabado de ler a Bíblia inteira pela primeira vez. Eu li a Bíblia, gente, parecia que eu tinha fome. Eu descia para o trabalho, eu trabalhava numa loja de extintor de incêndio, enquanto não chegava cliente, eu estava lendo a Bíblia. Cliente chegava, às vezes eu estava lendo, falava, opa, desculpa, peraí, deixa eu colocar aqui. Oi, o que o senhor precisa? Um extintor pequeno de carro? Peraí, 5 anos, vem cá, coloca o seu extintor. R$100, me dá aqui, volta a ler a Bíblia de novo. Eu demorei pouco mais de 30 dias para ler pela primeira vez. Depois as outras 6, demorou aí quase 10 anos, mas a gente segue firme. Estou na 8ª vez agora que eu estou lendo com uma turma de 150 pessoas, que eu estou ensinando eles com um método que eu criei. Criei nada, eu dividi a Bíblia em 255 partes e a gente lê a Bíblia em 9 meses. Posso ensinar isso para você outro dia. Então, para você ensinar, você precisa saber. Vai ler a Bíblia, olha para quem está falando, vai ler a Bíblia! Como é que você vai saber o que Jesus está falando se você não lê a Bíblia? Você é daquele tipo de pessoa que fala, porque não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus, porque está lá em Passagem da Minha Cabeça, versículo 8, capítulo 45. Você precisa saber. Volta para cá que nós está acabando. Próximo ponto. Compromisso a longo prazo. Depois de entender sobre discipulado, que implica num processo de aprendizado e segmento, compromisso a longo prazo. Para você ir fazer discípulo, você vai precisar se comprometer a longo prazo. São José Maria de Escrivá, um mestre da vida espiritual, ele diz que a conversão é um instante. A santificação é um processo para a vida toda. Então eu compreendo nessa frase de São José Maria de Escrivá, que a partir do momento que você teve uma grande experiência com Deus e você converteu, ou seja, você mudou de direção, aquilo aconteceu, você já se converteu. Eu sou crítico de muitas coisas, gente. Sou aberto a debates também. Por isso eu sou crítico de pessoas que falam, não, é porque eu estou me convertendo todo dia. Deixa eu te mostrar na prática o que é conversão diária, tá? Converti. Se você entra no loop da conversão diária, você não sai do lugar. São José Maria de Escrivá diz assim, você estava indo rumo ao inferno. Vou para o inferno. Converti. Agora eu converti. Agora é um processo de santificação diária. E isso aqui é visão de longo tempo. Longo tempo para você. Achei que você ia me dar um chocolate. Não é possível que você veja que esse negócio na minha cara. Não vai...
Cuidado. Jogar uma praga em você. Então o processo de santificação, ele vai levar um longo tempo. É um longo tempo para você e é um longo tempo também para quem você acompanha. Por isso que o primeiro ponto é você ser um bom discípulo, porque você vai entender a régua do discipulado. Ou seja, no pastoreio eu tive um pouco mais de paciência. No discipulado eu vou chegar pro Nicolas, eu vou falar assim: Nicolas, você não pode usar esse bigode de maconheiro mais não, tira. Eu não combinei nada com ninguém nessa comunidade. Vai ter que tirar esse bigode. Deixa o menino, gente. Esse é o Hitler. Vamos lá. No pastoreio eu falei para ele: Nicolas, seu cabelo tá muito ralinho, está com muita entrada. Eu acho que fica mais bonito se você rapar. Isso eu faço no pastoreio. Não, foi sem querer, outro exemplo. No discipulado, eu chego para ele e falo: tá na hora de você raspar a cabeça. Você não vai andar mais com esse 12 fios de cabelo aqui arrepiado. Isso é... Sossega vocês aí atrás. Isso é a diferença de pastoreio e discipulado. Mas eu vou chegar de uma hora para outra. Eu pastoreei ele, eu cuidei. De uma hora para outra ele vai tirar o bigode? Não vai. Só que agora eu não vou mostrando como o pastor que está trazendo para perto. Agora eu vou mostrando: ó, esse bigode não dá. Tá horrível. Nicolas, eu fiz uma pesquisa de campo aqui. Você é celibatário? Não. Por opção das meninas, né? É celibatário pela opção das meninas. Entendi. Fiz uma pesquisa de campos, Nicolas, aqui pro meu TCC, e as meninas acham horrível o seu bigode. Não vai namorar com ninguém. Isso faz parte do discipulado. Estão entendendo, sim ou não? Está entendendo? E é aqui que você precisa entender que é longo prazo. Porque se eu estou discipulando o Nicolas, eu não vou discipular ele uma semana. É longo prazo. Gente, quando eu voltei para a igreja, eu usava um alargador de todo tamanho não, né? Meu alargador era o 2, nessa orelha daqui, por isso que ela é maior que essa. As pessoas que me pastoreavam já tinham falado. Quando eu estava na igreja evangélica, já falavam que não podia usar. Quando eu vim e eu entrei pela renovação carismática, já falava: não usa não é legal. E eu já tinha uma frase: Deus não vê a cara, Deus vê o coração. Eu estava pronto, mas eles tiveram paciência. Não me colocaram na frente, enquanto eu não arranquei aquele alargador. Mas tiveram paciência. Até que um dia eu fui fazer a minha oração do dia e comecei a lembrar: putz, cara, as minhas lideranças falaram que não faz sentido eu querer estar à frente usando o alargador. Não convém, não é o perfil de onde eu estou, então eu decidi tirar. Isso levou um tempo, processo, tá entendendo? Sim ou não? Então, para você ser um bom discipulador, você precisa entender de tempo. Por isso que você precisa ser bem discipulado. Porque se você não passar bem pelo seu discipulado, você vai querer chegar chutando o discípulo, e não funciona assim. O discípulo você aperta. Na comunidade, os meninos sabem. Os anos iniciais eu cobro de um jeito como moderador. Os postulantes e os consagrados estão lascados na minha mão. É outra cobrança. O consagrado, se ele está numa missa comigo, ele não comunga, acabou a missa, eu vou chegar para ele e falar: por que você não comungou? Não, porque não tem desculpa. Você não vai comungar se você estiver em pecado mortal. Ô meu lindo, não é possível, 30 anos de consagrado, dando uns vacilos desse? O que você está aprontando? Isso eu faço com os consagrados, que eu estou discipulando. Estão entendendo? Longo prazo. Visão de longo prazo. Santa Maria, essa hora tá... Meu relógio só pode estar errado, a hora está voando. Depois, crescimento na igreja e da comunidade que você está inserido. Você precisa crescer na igreja. Você precisa se tornar... Você olha para quem está do seu lado e fala: você tem que ser alguém. Olha bem bravo para ele. Fala: você não pode continuar sendo anônimo. Por quê, Guilherme? A partir do momento que eu passei pelo processo, eu tenho entendimento, eu sei o que eu estou ensinando, eu sei o caminho que o discípulo vai trilhar,
eu preciso fazer algo que torne diferente o meio que eu tô. Porque a sua mãe já te dizia, você não é todo mundo. Sua mãe não falou isso pra você? Não passou na escola das mães. Quem aqui a mãe já falou que você não é todo mundo? Nossa, minha filha, sua mãe não passou na escola das mães. Eu acho que não fazem uma escola, todas as mães fazem uma escola para essa frase. Porque não é possível. Minha mãe está lá em Minas Gerais, vocês estão aqui no Rio Grande do Sul e falam a mesma coisa, é uma escola das mães. Sua mãe faltou nesse dia, o dia que ensinou a frase. Então, se você não é todo mundo, você não faz como todo mundo faz. Tem algo em você que é particular, que é seu, e é isso que faz a diferença. Por exemplo, a comunidade Emanuel pode ter hoje uma necessidade no seu corpo comunitário de membresia que você supre. Isso é fazer a diferença, crescer na igreja e proporcionar o crescimento para a igreja. Você não é um pé de alface. Você não é uma parreira de chuchu, que tanto faz, tanto fez, né, chuchu? Se você comeu esfregando a barriga por fora, é a mesma coisa, tem gosto de nada. Só se botar uma cebolinha, sal, top. Mas se já comeu um chuchu cru, se você comer e esfregar assim, ó, mesma coisa. Você não é um chuchu. Você precisa fazer a diferença. Se você já está caminhando, eu vou te dar um tempo. Se você está caminhando há mais de 3 anos com Deus, se você está inserido há mais de 3 anos numa comunidade, numa realidade de grupo, e não movimentou e não fez diferença nenhuma, você está sendo um chuchu. Ah, como é seu nome? Maria Eduarda? Está com medo, Maria Eduarda? Ah, Maria Eduarda participa do grupo de oração. Santos ou nada. Que dia que se reúne? Todo domingo às 16 horas, lá em Carlos Barbosa, que aquela menina também é de lá. Ah, a Maria Eduarda está participando do grupo. Tá lá, um chuchuzão no grupo. Faz nada. De repente, Maria Eduarda para de ir no grupo. Aí o pessoal vai e fala assim, ó. Nossa, não tinha uma menina que vinha aqui? Eu acho que tinha, ela sentava ali naquele cantinho. Como é que ela chama? Não sei. Mas ela não veio aqui uns 3 anos? Mas nunca fez nada. Um chuchuzão no cantinho ali. Fazia diferença nenhuma. Não, mandava levantar para rezar, não rezava. Mandava levantar o braço, abaixava. Falava para ajoelhar, sentava. Então, só um exemplo. Sentava, falava que vai ter um encontro para quem quer servir no grupo no sábado. Ela não aparecia. Sábado era o dia dela sair para a festa também, meteu louco. Então o chuchuzão entrou, saiu, fez diferença nenhuma. Esse é um ponto. Só um exemplo. Uma outra coisa. Vou usar a Maria Eduarda de novo, tadinha, tá traumatizada a menina. A Maria Eduarda entrou no grupo, não era parte do núcleo do grupo de oração, nada. Só era lá, uma irmã da igreja. Agora é baterista, eu tô brincando. Vocês não entendem de meme, né, velho? Pelo amor de Deus, não é possível que eu sobrei no meme do baterista. É seu sonho ser baterista? Então tá. Aí a Maria Eduarda chegou lá e tá se destacando, tá crescendo. Na hora de rezar, ela reza mais alto. O grupo começa 4, 2 horas ela está lá, fala, quem que ajuda a carregar a cadeira? Aí a coordenadora do grupo fala, nossa, mas você nem é serva do grupo. Não, mas é porque eu gosto de estar aqui. Vamos vender uma rifa, vamos comprar um som, que esse som tá uma porcaria que nós estamos usando aqui também. Esses microfones tá falhando demais, vamos comprar um microfone novo, eu ajudo você. Meu pai é padeiro, meu pai tem uma padaria ali, a gente pode vender uns negócios na padaria do meu pai. E vai indo. Se um dia Maria Eduarda parar de ir, o pessoal vai falar, gente, cadê Maria Eduarda? Mas Maria Eduarda não está vindo mais. Nossa, ela chegava mais cedo. Eu não estou nem contando mais com o servo do grupo de oração para arrumar a cadeira, porque ela que chegava e arrumava sozinha, já deixava tudo no jeito. Ela comprou aquele som. Cadê Maria Eduarda? Vamos procurar. Você precisa ser essa pessoa. Como cristão batizado, eu acredito que esse é o seu dever. Você precisa fazer a diferença no meio que você está. Agora eu quero que você faça a cara mais feia. Se esse que já é feio, não vai ter muito trabalho não. Mas vocês que é mais ou menos, faz a cara mais feia, olha para o seu irmão e fala, você não pode ser um chuchu mais. Não, olha com cara feia para ele, fala, você não pode ser um chuchu mais. Crescimento na igreja e o crescimento da comunidade que você está inserido.
A gente tem um lema: quem não soma, some. Você precisa começar a somar. Amém? Você precisa começar a fazer a diferença. Vou te dar um exemplo para a gente terminar. Já estou acabando já. Já falei 6 vezes que estou acabando, né? Eu falo 10, aí acaba. Estou te preparando para o final. Vou te dar um exemplo de um homem que fez uma diferença. E a gente termina. Para fechar, pastoreio, discipulado, permanência até o final, entendimento e fazer a diferença onde está. Quando o nazismo entrou na Polônia, começaram a fechar escolas, seminários, casas de congregação religiosas, começou a expulsar os padres, as freiras, começou a acabar com tudo, fechou a igreja, as vocações sumiram. Um homem que era contador começou a trabalhar de sapateiro. O nome dele é Jan Tiranovski. É um bom nome você colocar no seu filho. Jan Tiranovski. O Jan Tiranovski viu a realidade que existia na igreja local e viu que tinha que fazer alguma coisa de diferente. Ele pegou um grupo de jovens e não podia se reunir em lugar nenhum e começou a se reunir com esse grupo na sua casa. E começou a ensinar para esse grupo de jovens sobre Bíblia, sobre devoção mariana, ensinou para eles sobre sacramento. Ele discipulou um grupo de jovens, fez eles amarem a Virgem Maria, fez eles terem o sentido de Jesus sacramentado, mesmo no meio de uma perseguição religiosa dos nazistas. O pau estava quebrando. Desse grupo se despertaram vocações religiosas. Eles eram conhecidos como rosários vivos, tamanha manifestação e amor pela Virgem Maria que eles tinham. Não tinha seminário, não tinha casa de congregação religiosa, as igrejas estavam fechadas. Um homem contra o sistema nazista começou a reunir gente em casa. Desse grupo saíram padres. Mano, não tinha seminário. E um cara com nome feio pra caraca fez sair padre de gente reunindo na casa dele. Você sabia que você conhece um dos padres? Não, não é o padre Marco Antônio. Fala, o padre Marco Antônio! Não, não é. Um dos padres que saiu desse grupo foi Karol Wojtyla. Se tornou bispo, cardeal, papa e hoje um santo canonizado da igreja. Gente, um homem quis fazer a diferença, discipulou um monte de jovens contra o sistema nazista, se levantou, discipulou, cuidou, fez eles rezar o rosário, amar Nossa Senhora, amar a Eucaristia, começou a sair vocação de uma reunião de uma garagem. E dessas vocações, uma vocação transformou a realidade sexual e a realidade da juventude do mundo inteiro. Agora imagina o que você pode fazer. Ide por todo mundo e fazei discípulos em todas as nações, a todos os povos. São João Paulo II, um santo, conhecido. Jan Tiranovski, nós é meia dúzia que conhece ele. Mas ele fez a diferença. Ele se levantou como um verdadeiro discípulo e fez discípulos que transformaram a realidade da igreja. Agora é a sua vez. Eu fiz toda essa construção, eu quis fazer uma pregação um pouco mais pautada com vocês, para você entender que você tem uma responsabilidade a partir de hoje. Que o chamado, a grande comissão, o envio de Jesus não é algo abstrato. Não é algo bonitinho apenas para a comunidade Emanuel, para a comunidade Colo de Deus. É um chamado para todos nós. E agora você precisa começar a fazer a diferença. Amanhã no seu trabalho você tem que fazer a diferença. Amanhã na sua faculdade você tem que fazer a diferença. Na sua escola você tem que fazer a diferença. Dentro da sua casa você tem que fazer a diferença. Não dá para você continuar caminhando como esse chuchu dentro da igreja. E quando parar de vir, o pessoal vai lá e fala, tinha mesmo um pessoal que vinha, mas nem lembro o que é. Tem um livro na nossa grade formativa que se chama Santos
pedras de escândalo. E ele fala justamente que quando levantam homens e mulheres decididos num amor pelo Evangelho, um amor por Jesus e por discipular povos, eles são um escândalo para aqueles que não creem. Eles são um escândalo para aqueles que não querem seguir a Jesus. Você precisa escandalizar mais. Você precisa impactar mais. Ser mais ousado no Espírito. Ser mais ousado na manifestação do poder de Deus. Ir para cima com tudo. Ir com os 2 pés no peito do cão. Você tem que ir. O diabo já não vai gostar de você de qualquer jeito mesmo. Então é melhor que ele não goste de você fazendo alguma coisa, né? Se decida por algo mais profundo em Deus. Ide por todo mundo e fazei discípulos todos os povos. Faz a diferença. Faz as pessoas sentir saudade quando você precisar sair do grupo de oração. Faz as pessoas sentirem saudade quando você mudar de cidade. Ah, Guilherme, mas aqui eu não quero que ninguém olhe para mim, é olhar para Jesus, trouxa, é sempre para Jesus. Mas Jesus quer se usar de você. Olha, Ele quer. Deixa Ele usar. Aí você vai trabalhar a virtude interior, que ele cresça ou diminua, vai trabalhar a humildade, isso aí é uma pregação para outro dia, senão fica mais 5 horas. Mas precisa ser desse jeito. Os grandes homens e as grandes mulheres de Deus, quando passaram por essa terra, deixaram marcas, deixaram escândalos. Eu tenho alguns escândalos que eu quero fazer ainda. E no meu diário espiritual eu já escrevi várias vezes o último. Eu não sei quais serão no meio, mas eu já sei o último. O meu último escândalo sobre a face da terra vai ser ter uma paróquia com o meu nome. Paróquia de São Guilherme da Colo de Deus. Vai estar eu com um microfone, um celular no bolso e uma Bíblia. Assim. Quando eu morrer, se algum de vocês estiver vivo ainda, pode lembrar o pessoal. Se puder ter 2 imagens, eu quero ter uma outra com um foguinho na mão assim. Vai ser meu último feito de escândalo sobre a terra. Ah, Guilherme, mas você não acha que é sonhar demais em desejar ser isso? Se eu, vivendo com Deus, não desejar uma santidade tão profunda que a igreja reconheça, quem vai desejar? O Satanás vai chegar e vai falar: ei, Guilherme, você tem que ser santo. A vida espiritual, a vida com Deus e a vida de alguém que se dispõe a discipular uma geração é muito mais profunda do que passar como um sopro pela terra. Nós somos um marco. Para acabar agora, você precisa se tornar, eu acho que eu falei isso da outra vez. Você precisa se tornar uma cicatriz na sua geração. Você não pode ser um machucado. Você não pode ser uma lembrança. Você tem que ser uma cicatriz. Pergunta: qual a diferença? Tem alguém que tem uma cicatriz aqui? Que é visível? Cicatriz. Cadê? Deixa eu ver quem que eu vou escolher. Quem tem cicatriz? Ah, o menino ali com a cara. Você? Ele? Ah, você levantou a mão pro outro? Olha pra você ver aqui. Nossa! Deixa eu ver. Dá pra perceber bem que você tem uma cicatriz. Vem cá então. Ah, eu vou fazer bullying com o menino, vou ser processado ainda. Vocês não podiam ter tirado a meia, né? Como é seu nome? Jean. Hã? Jean. Jean, o que você jantou há 4 dias atrás? Sim, não lembro mais. Lembrança. O Jean, bota o pé aqui em cima, Jean, para todo mundo ver. Você consegue? É que o pessoal fica: o que aconteceu? O Jean lá só tem 2 dedos no pé. Quem riu? O pessoal tá rindo de você, mano. Você não vai pro céu. O Jean perdeu... Quanto tempo você perdeu 3 dedos? 7 anos. O que aconteceu? Um problema vascular. Você lembra como foi? Lembro. Lembra como foi a semana que você teve que amputar? Lembra o que você sentiu no dia? Lembro. Você lembra que dia que foi? Lembro. E por que você não lembra o que você comeu 4 dias atrás? 4 dias atrás é uma lembrança. O que aconteceu no pé dele tem uma cicatriz.
Quando existe uma cicatriz, você lembra o dia, a hora, o sentimento, quem estava perto, por que aconteceu. Sabe por que não se levantam mais santos na igreja? Porque está todo mundo querendo ser uma lembrança. Uma lembrança vai passar, não vai sustentar. Mas se você é uma cicatriz nessa geração, quando o Jean morrer, os meninos vão lembrar. Lembra que o Jean só tinha 2 dedos no pé? Cicatriz. Agora quem veio por retiro falar, você viu que o pregador chamou um menino lá e só tinha 2 dedos no pé? Isso é cicatriz. No ano que vem nós vamos lembrar. De vez em quando eu vou rir de você. Discipuladores. Discipuladores são uma cicatriz. Discipuladores não são lembranças. Ou você assume e se torna uma cicatriz nessa geração, ou você vai passar como um sopro, assim como aquilo que o Jean jantou 4 dias atrás e não faz ideia do que foi. Tomou sopa de pedra, mas não lembra. Ninguém vai lembrar. E você não nasceu para isso.